Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu falei mais recentemente sobre o problema da falta de leitura, certo? E também falei num shorts respondendo uma questão do que o doutor Enéas falou. Ele não pôs, então não estou respondendo nada. Mas ele falou no programa Roda Viva que uma educação incompleta ou uma educação ruim é melhor do que nenhuma educação, e eu digo que é mais ou menos. Se você considera educação básica, por exemplo, e aí eu digo a alfabetização, realmente faz muita diferença você ler, conseguir ler de modo, mesmo que seja silábico, por exemplo, sílaba por sílaba, escrever o nome, escrever errado, mas que seja compreensível, do que não saber escrever, por exemplo, que faça contas com os dedos e por aí vai, certo? Do que você não saber fazer conta. Contudo, quando você pensa em algo mais amplo ou mais não amplo, mas mais elaborado, mas até específico, que é o contrário de amplo, você a meia formação ou uma formação ruim é de fato perniciosa. Digo isso porque é ela que leva a crer, por exemplo, que é dos coaches, por exemplo, que usam quânticos, certo? Que misturam misticismos indianos bem superficialmente, não só indianos, né, mas misticismos orientais com física quântica, e se permitem falar, aplicar técnicas terapêuticas, técnicas de conhecimento e por aí vai, certo? É isso que, entre outras coisas. E isso é só para ficar no âmbito, por exemplo, como se diz, das ciências que são no ensino médio, tá? Que seria física, química e biologia. Tem sociologia, história e outras coisas, mas vamos ficar só nas exatas e biológicas. Certo? Eu digo isso porque, assim, a pessoa não vai ter referências. Ela vai ser muito. Ela não vai conseguir fazer associações, não vai conseguir fazer. Não vai conseguir até ter ideias, assim, digamos assim, com os conteúdos que ela tem. E até, digamos assim, se perceber, né, o que está não só ao seu redor, diante dos seus olhos, coisas mais, digamos, que estão entre linhas, né, que estão mais veladas, por exemplo, e até coisas que acontecem de longa distância, certo? Por exemplo, como eu digo sobre educação financeira, por exemplo, a pessoa não ter noção de que o dinheiro, do que é a bolsa de valores,
que ela influencia nos preços dos produtos que a gente consome, sejam eles básicos ou, ou supérfluos mesmo. Por exemplo, tem gente que acha que o governo pode pagar, e no Brasil particularmente isso é problemático, porque tem gente que não consegue fazer a distinção entre Estado, né, governo e Estado, e acha que se você falar isso, você vai estar falando das unidades federativas, certo? Isso é um problema de uma formação ruim. Você não fala de um Estado como, por exemplo, a cidade é uma forma de Estado, um município, certo? Então, assim, é disso que se trata os problemas de uma má formação. Também a gente começa a acreditar, por exemplo, em youtubers. Vamos fazer uma autocrítica. A gente acreditar em youtubers, gente que faz efeitos especiais, traz fotos e por aí vai. E por aí vai. E também. E aí a pessoa é encantada, certo? E não, digamos assim, não raciocina direito, né? Não consegue ter uma bagagem para interagir com essas informações, uma bagagem anterior. O que em escola se chama de currículo oculto, que, diga-se de passagem, tem tanto valor quanto nada, do ponto de vista burocrático. Aí se você for numa empresa e sei fazer tal coisa, legal, tem certificação, tudo mais, não, então rua, certo? Bom, então, é disso que se fala da uma qualificação, além dela mesmo mal se orientar. Imagine, por exemplo, só antes disso, voltar dos outros. Imagine que você recebe nas redes sociais, né, um gráfico dizendo com tal informação, certo? Por exemplo, o mapa do Brasil mostrando aonde tem mais, aonde as regiões mais violentas do país, certo? E também, ou então um gráfico comparativo das regiões mais violentas do planeta com as regiões mais violentas, menos violentas, né? Um ranking. Certo. Se você não souber, uma pessoa com uma má formação não vai saber interagir com aquilo, com aquele dado. Ela não vai saber que ela precisa de mais dados ou até dados atualizados para tirar uma conclusão, certo? Para tirar uma conclusão acerca disso, do que ela está vendo, do que ela viu e do que ela está vendo. Por exemplo, se você comparar as Américas, e eu digo isso, e a África, por exemplo, em termos de como se diz, de ocupação, de
pessoa por quilômetro quadrado, por exemplo, com a Europa você vai ver uma discrepância. Então, mesmo que as populações nas Américas sejam maiores e na África sejam maiores que na Europa, certo? Então você vai ver que, por exemplo, dados sobre violência por 100 mil habitantes vão parecer maiores nas Américas, certo? Do que na Europa. Eles vão ser dissolvidos. E aí, se você for ver números absolutos, por exemplo, talvez eles sejam próximos. É claro. E aí também tem outro fator. O dado é como um prisioneiro que ele fala o que você fizer ele falar, certo? Ele é um prisioneiro que ele vai falar o que você fizer ele falar. Então, assim, essa pessoa é uma pessoa mal formada, com uma formação deficiente, de novo vai ser tapeada. Outro exemplo também é, por exemplo, das ciências raciais. Já que a gente falou de África, Europa, que diz que o branco é superior e coisa e tal. Você vai ver que a maioria dos dados e até experimentos científicos que eles têm são de, no máximo, a década de 1930. No máximo, mas o grosso mesmo tá no século, durante a era vitoriana, para deixar mais bem localizado. Certo? Então, e são dados, ou seja, são dados extremamente ultrapassados e também é uma ciência, digamos assim, ultrapassada. Mas tem gente que usa até hoje. E também tem essa questão da semiformação para a pessoa em si. Do uso que ela faz. Digamos que, por exemplo, uma vez faltou azeite em casa e minha mãe pegou algumas azeitonas, colocou óleo de soja, no vidro que estavam as azeitonas, né? Jogou água fora, a salmoura, e achou que aquele óleo de soja ia se formar em azeitona, em azeite, ia se converter. Também, por exemplo, a pessoa que, quando salga a comida, ela acha que jogando açúcar, por exemplo, vai resolver o salgado, o sabor salgado, o excesso de sal. Então, isso daí são exemplos de uma má formação, no caso química. Pessoas que cometem erros, que podem ser simples, mas que podem ser errados. Imagine, por exemplo, uma pessoa vendo tutoriais no YouTube, decidindo tratar ser dentista sem os equipamentos. Aí sai simplesmente arrancando dentes. Outro exemplo também nem necessariamente isso. A pessoa que lê filósofos, por exemplo, idealistas, como Kant, Schopenhauer, Fichte, por aí vai, Hegel, e acaba achando que, por exemplo, eles têm a ver com astrologia. Kant, na Crítica da Razão Pura, por exemplo, cita a causa do universo,
a causa do universo, a origem do universo, e pensa que talvez tenha algo a ver com... A pessoa associa a astrologia. É, a pessoa pensa a causalidade como uma forma de dizer que há uma razão maior. O que, apesar do Kant ser um homem religioso, ele como pessoa, a filosofia dele não trata disso. E também, falando de um ateu, é imaginar que a vontade, segundo Schopenhauer, que é formada por tempo, espaço e motivo, no caso, o motivo seria algo maior, certo? Seria algo maior, seria a origem do universo. E aí, num livro de um homem ateu e até um pouco amargurado da vida, né? No momento que ele escreveu o mundo, o seu ensaio sobre a vontade, ele simplesmente pode ser usado para isso. Claro, e também, consequentemente, o problema da má formação é que te deixa perdido na mão de gente esperta. Ou pelo menos que se ache esperta. Obrigado.